Beren e Lúthien foi o primeiro casal a se formar entre um homem e uma elfa, ainda nos tempos antigos, bem longe na primeira era da Terra-média. O segundo casal foi Tuor e Idril, novamente um homem e uma elfa, filha de reis. Milhares de anos depois, um casal iria espelhar o romance do primeiro que mencionei há pouco. Vamos ver hoje o conto de Aragorn e Arwen. Para entendermos melhor como se deu o encontro de Aragorn e Arwen, vamos voltar um pouco no tempo. Após o último rei da linhagem de Elendil e Isildur morrer em um naufrágio de navio, o chamado rei Arvedui, o Reino do Norte terminou, pois com os ataques do rei bruxo de Angmar e a divisão e disputas internas dentro do próprio reino de Arnor, os Dúnedain já eram poucos e todos os povos de Eriador minguaram. Porém, a linhagem dos reis foi continuada pelos chefes dos Dúnedain. Desde o primeiro dos chefes, o filho do rei Averdui, chamado Aranarth, os filhos dele e também dos demais chefes depois dele passaram a ser criados em Valfenda, e ali também foram guardadas muitas heranças e relíquias da linhagem dos Dúnedain, como o Anel de Barahir, os fragmentos de Narsil, a estrela Elendil e o cetro de Anúminas, o cetro que era o principal emblema da realeza de Númenor. O 16º e último chefe dos Dúnedain foi Aragorn II, filho de Arathorn. Seu pai, Arathorn, queria se casar com Gilrain, a bela, filha de Dirhael. O pai da moça se opôs a esse casamento, pois Gilrain ainda era jovem para se casar segundo os costumes dos Dúnedain. E além disso, Dirhael tinha o dom de enxergar o futuro e ele pressentia em seu coração que Arathorn morreria muito cedo. Sua esposa, porém, Ivorwen, a mãe de Gilrain, que também podia enxergar o futuro, encorajou a união de Arathorn e sua filha, dizendo que destes dois poderia nascer uma nova esperança para o povo dos Dúnedain, mesmo que Arathorn estivesse destinado a viver pouco. Arathorn e Gilrain se casaram então, e apenas um ano depois, o pai de Arathorn, Arador, que era o atual chefe dos Dúnedain, foi pego por trolls das colinas e foi morto ao norte de Valfenda. Assim, Arathorn se tornou o 15º chefe. No ano seguinte, em 1º de março de 2931, da Terceira Era, nasce Aragorn. Quando Aragorn tinha apenas 2 anos de idade, seu pai saiu em uma cavalgada contra os orcs com os filhos de Elrond e infelizmente foi morto por uma flecha órquica que lhe perfurou o olho. E ele de fato teve vida curta, pois Arathorn morreu com apenas 60 anos, uma idade considerada precoce para a morte dentre aqueles da raça dos Dúnedain. Aragorn agora era o herdeiro de Isildur. Sua mãe então o levou para Imladris, ainda criança, para morar na casa de Elrond, conforme os chefes anteriores também foram criados lá. Elrond assumiu o papel de pai de Aragorn e passou a amá-lo como seu próprio filho. E em Valfenda, Aragorn foi chamado de Estel, que quer dizer esperança. E seu verdadeiro nome e linhagem foram mantidos secretos a pedido de Elrond, pois os sábios sabiam então que Sauron buscava descobrir quem era o herdeiro de Isildur, se algum ainda restasse sobre a terra. Quando Estel tinha apenas 20 anos de idade, ocorreu que ele voltou a Valfenda após grandes feitos em companhia dos filhos de Elrond. E Elrond o contemplou e ficou contente, pois viu que ele era belo, nobre e chegara cedo à idade adulta, apesar de que tornar-se-ia ainda maior de corpo e mente. A partir deste dia, Elrond passou a chamá-lo pelo seu nome verdadeiro, e contou a Aragorn quem ele era e de quem era filho, e entregou-lhe os legados de sua casa, o Anel de Barahir, os fragmentos da espada Narsil, a mesma espada de Elendil com a qual Isildur cortou o anel do dedo de Sauron. Elrond, no entanto, manteve consigo o cetro de Anúminas, pois ele disse a Aragorn: ainda precisas merecê-lo.
Elrond também disse a Aragorn suas previsões do futuro para ele, que a duração de sua vida excederia a medida dos homens e que suas provações seriam longas e difíceis. No dia seguinte, Aragorn caminhava a sós na mata, e ele estava animado e também cantava durante a caminhada, pois seu coração estava cheio de esperança e o mundo era belo. E de repente, enquanto ainda cantava, ele viu uma donzela que caminhava em um gramado entre os troncos brancos das bétulas. E Aragorn congelou, pensando que estava agora sonhando ou que havia manifestado o dom dos menestréis élficos que podem fazer as coisas de que cantam aparecerem diante dos olhos de quem os escuta. E ele pensou isso porque ele estava cantando parte da balada de Lúthien, que fala do encontro dela e de Beren na floresta de Neldoreth. Aragorn pensou que a própria Lúthien estava diante de seus olhos caminhando em Valfenda, vestida de um manto prata e azul, tão bela e com cabelos escuros esvoaçantes e sua fronte cingida de gemas como estrelas. A semelhança com o encontro de Beren e Lúthien não é mera coincidência. E de fato, em A Sociedade do Anel, é dito que Arwen era a donzela élfica através da qual a figura de Lúthien tinha voltado à terra de novo. Por um momento, Aragorn a fitou em silêncio, mas, temendo que ela se afastasse e nunca mais fosse vista, chamou-a exclamando: "Tinúviel, Tinúviel!", exatamente como Beren fizera nos dias antigos, muito tempo atrás. Então a donzela se voltou para ele e, sorrindo, disse: "Quem és tu? E por que me chamas por esse nome?" E Aragorn, aparentemente caindo em si de que não estava em um sonho, disse: "Porque cria que eras deveras Lúthien Tinúviel, de quem eu cantava. Mas se não és ela, então caminhas à sua semelhança." Arwen então respondeu: "Assim muitos disseram, porém o nome dela não é o meu. Contudo, quem sabe minha sina não será diversa da dela. Mas quem és tu?" A esta altura, é surpreendente que Aragorn não conhecesse Arwen, visto que ele morou a maior parte de sua vida em Valfenda e conhecia muito bem os filhos de Elrond, mas não conhecia a ela. Vamos ver o porquê disso já já. Aragorn respondeu que ali ele era chamado Estel, mas seu verdadeiro nome era Aragorn, e que ele era o herdeiro de Isildur e senhor dos Dúnedain. Arwen então sorriu alegremente e comentou: "Então somos parentes longínquos, pois eu sou Arwen, filha de Elrond, e também sou chamada Undómiel." Aragorn aqui já dá uma paquerada em Arwen ao dizer que em tempos de guerra os homens escondem seus tesouros e que, pelo visto, Elrond a escondeu de alguma forma. Ele disse: "Admiro-me com Elrond e com teus irmãos, pois apesar de ter morado nesta casa desde a infância, não ouvi palavra sobre ti. Como pode ser que nunca tenhamos nos encontrado antes? Certamente teu pai não te manteve trancada em seu tesouro." "Não", respondeu ela. "Morei por algum tempo na terra dos parentes de minha mãe, na longínqua Lothlórien. Só recentemente voltei para visitar meu pai outra vez. Faz muitos anos que não caminho em Labdris." É interessante notarmos que, por 18 anos, mais ou menos, ninguém em Valfenda jamais mencionou a existência de Arwen. Acho que isso serve para exemplificar como o tempo funciona para os elfos, visto que 20 anos para eles é nada, e a ausência de Arwen por 2 décadas podia facilmente ser sentida por Elrond como uma ausência de 2 anos, 2 meses, 2 semanas ou 2 dias, quem sabe. Aragorn se admirou com a afirmação de Arwen, pois ela não parecia ser mais velha que ele e que parecia também estar na casa dos 20 para alguém da Terra-média. Mas obviamente ela parecia ter a mesma idade que ele porque ela era uma jovem elfa e tinha a vida dos Eldar. Mas fato é que na época do encontro entre ela e Aragorn, Arwen já tinha 2.690 anos de idade e ela era a filha mais nova de Elrond e Celebrian, a filha de Galadriel.
Assim, desde seu primeiro encontro com a donzela élfica, cujos olhos brilhavam com a luz dos elfos e tinha a sabedoria de muitos dias, Aragorn amou Arwen Undomir. Ao perceber a mudança em Aragorn nos dias seguintes, sua mãe, ao conversar com ele, ouviu sobre o encontro dos dois e aconselhou o filho a ter cuidado com este assunto, pois homens e elfos geralmente não se unem em casamento, e que apesar de Elrond amá-lo como a um filho, ele provavelmente não apoiaria tal união. Depois destas palavras de sua mãe, Aragorn entendeu então que ele viveria sozinho e não se uniria em casamento a outra mulher, pois seu coração já pertencia a Arwen. A semelhança de Beren e Lúthien, que tiveram de enfrentar a resistência do pai da moça, o rei Thingol, Elrond também resistia a esta improvável união entre essas duas raças. E mesmo que Aragorn não tinha falado sobre seus sentimentos para qualquer outra pessoa além de sua mãe, que guardou o segredo, Elrond tinha o dom de ler os corações e percebeu os sentimentos de Aragorn por sua filha. E ele disse que, por ora, de acordo com as visões que ele podia ter do futuro, Aragorn viveria ainda sozinho por um tempo e não tomaria nenhuma mulher por esposa, e muito menos Arwen, pois uma sina de tempos difíceis estava diante de Aragorn. E sobre Arwen, Elrond ainda disse a Aragorn: "Mas quanto a Arwen, a bela, senhora de Imladris e de Lórien, vespe-estrela de seu povo, ela é de linhagem maior que a tua e já viveu no mundo tanto tempo que para ela és apenas como um rebento de 1 ano ao lado de uma jovem bétula de muitos verões. Ela está demasiado acima de ti e assim penso, pode muito bem parecer a ela. Mas mesmo que assim não fosse e o coração dela se voltasse para ti, ainda assim eu me afligiria por causa da sina que nos é imposta." "Que sina é essa?" indagou Aragorn. "Que enquanto eu habitar aqui, ela há de viver com a juventude dos Eldar, e quando eu partir, ela há de ir comigo, se assim decidir." Aragorn compreendeu que seu destino era semelhante ao de Beren, que pôs os olhos em um tesouro tão caro quanto Lúthien era cara a seu pai Thingol. Elrond ainda disse que se Arwen escolhesse ficar com ele, esta certamente seria a despedida entre pai e filha, pois, como alguém da linhagem meio-élfica, Arwen também tinha o poder de escolher entre uma vida mortal e uma imortal. E se optasse pela segunda, Elrond teria de dizer adeus definitivamente à sua filha, quando partisse finalmente da Terra-média para Valinor. Porém, ambos concordaram em não falar mais sobre o assunto por muitos anos até que a hora chegasse, pois muito mal ainda estava por vir. Então Aragorn se despediu amavelmente de Elrond e no dia seguinte disse adeus à sua mãe, à casa de Elrond e a Arwen, e saiu para o ermo onde, pelos quase 30 anos seguintes, labutou na causa contra Sauron e se tornou amigo de Mithrandir, também conhecido como Gandalf, de quem obteve muita sabedoria. Aragorn, neste meio tempo, andou por muitos lugares e fez muitas jornadas perigosas ao lado de Gandalf, cavalgou na hoste dos Rohirrim e combateu pelo Senhor de Gondor por terra e por mar. Foi ainda para o leste e para o sul profundo e conheceu os demais homens, tanto maus como bons, descobrindo as tramas e os esquemas dos serviçais de Sauron. Aragorn então se tornou o mais intrépido dos homens viventes, habilidoso e sábio, pois, diferente dos demais homens da Terra-média, Aragorn tinha a sabedoria élfica e havia uma luz em seus olhos que, quando estes se acendiam, poucos conseguiam suportar. Seu semblante, no entanto, era severo, sisudo e triste por causa da sina que lhe fora imposta, mas em seu coração ainda vivia uma esperança de dias melhores. Desde seu último encontro com Arwen, passaram-se 29 anos, e em 2980 da Terceira Era, quando ele voltava de perigos nos sombrios confins de Mordor, foi recebido em Lothlórien por Galadriel. Ele não sabia, mas Arwen, nesta época, também estava lá, morando outra vez com sua avó.
e recebendo-o em suas terras, Galadriel lhe deu novos trajes élficos, e agora que Aragorn já havia amadurecido e já havia crescido à plena estatura de corpo e mente, com estes novos trajes, mais se parecia com um senhor élfico das Ilhas do Oeste do que com um mortal. Foi assim que Arwen voltou a vê-lo pela primeira vez depois de tantos anos, e quando o viu enquanto caminhava em Caras Galadon, ela tomou sua decisão. Eles passaram aquele verão juntos em Lothlórien, até chegar a hora dele partir, e no alto de uma colina se comprometeram um com o outro e estavam contentes. E Arwen disse: "Escura é a sombra, e no entanto meu coração se regozija, pois tu, Estel, hás de estar entre os grandes, cuja valentia a destruirá." Mas Aragorn respondeu: "Ai de mim, não posso prevê-lo, e o modo como poderá ocorrer me está oculto. Porém, com tua esperança, eu terei esperança, e a sombra eu rejeito por completo. Mas tampouco, senhora, o crepúsculo é para mim, pois sou mortal, e se te mantiveres fiel a mim, Véspe Estrela, também terás de renunciar ao crepúsculo." Arwen então disse: "Manter-me-ei fiel a ti, Dúnadan, e darei as costas ao crepúsculo." Aqui, Arwen fez sua escolha pela vida mortal. Em algum momento entre o reencontro do casal em Lórien e o conselho de Elrond em 3018, Aragorn voltou a Valfenda e conversou com o pai de Arwen, e Elrond, quando soube da decisão de sua filha, ficou pesaroso e disse a Aragorn que os anos em que a esperança iria minguar estavam por vir, e que poderia ser que pela sua perda, ou seja, por perder sua filha para a mortalidade, poderia vir a ser que a realeza dos homens fosse restaurada. Porém, ele reafirmou que se assim tivesse de ser, Arwen não se casaria com qualquer homem, e não se casaria com alguém menor que o rei de Gondor e de Arnor. Como sabemos, a esta altura, Aragorn ainda não era rei de coisa alguma, e Elrond ainda disse que temia que para Arwen a sina dos homens poderia ser dura no final, ou seja, para alguém imortal como ela, não acostumada a perder para a morte aqueles a quem amava, no fim, a mortalidade teria um gosto mais amargo. Elrond e Aragorn não tocaram mais neste assunto por um tempo, e Aragorn mais uma vez partiu para lidar com os males de Sauron. E durante este tempo, enquanto o poder de Sauron crescia, Arwen estava em Valfenda e vigiava Aragorn à distância em pensamento. Pois Arwen havia retornado para Imladris a pedido de seu pai, que queria mantê-la perto e segura. E ela fez para ele um estandarte grande e régio, na esperança de que ele um dia seria aquele que reivindicaria o domínio dos Númenóreanos e a herança de Elendil. Após alguns anos, Aragorn retornou e visitou sua mãe, e ela lhe disse que esta seria sua última despedida, pois ela sentia que a morte se aproximava, visto que já estava envelhecida e pesarosa com tantas inquietações. Aragorn tentou consolá-la, mas ela apenas respondeu: "Onen e Estel Edain, o Reben Estel Anin", que quer dizer: "Dei esperança aos Dúnedain, não guardei esperança para mim." Aragorn se foi com um peso no coração e sua mãe morreu pouco tempo depois. Entramos então nos anos da Guerra do Anel, e o próximo encontro de Arwen e Aragorn aconteceu na ocasião do Conselho de Elrond, já em 3018. Como sabemos, durante a Guerra do Anel, Aragorn teve um papel crucial, e na derrota de Sauron, ele veio do mar e desdobrou o estandarte de Arwen na Batalha dos Campos de Pelennor, e naquele dia foi aclamado como rei pela primeira vez. E no fim daquela guerra, na qual o próprio Sauron temia o herdeiro de Isildur, ele assumiu o trono de Gondor e o cetro de Arnor. E no meio do verão do ano da queda de Sauron, tomou a mão de Arwen, Undolmir, e casaram-se na Cidade dos Reis. A despedida de Arwen e Elrond, no entanto, foi dolorosa como deveria ser, pois após a destruição do Um Anel, o poder dos 3 anéis élficos minguaram, e Elrond, que era guardião de um deles, se cansou e renunciou à Terra-média, e partiu para Valinor para não mais voltar. Arwen viveu com Aragorn por 120 anos, sendo rainha de elfos e homens, e habitou com ele em grande glória e contentamento. Porém,
Aragorn sentiu que a hora de sua partida se aproximava, por mais que sua vida tivesse sido longa. Então ele disse à sua esposa: "Finalmente, senhora Vespa-Estrela, mais bela deste mundo e mais amada, meu mundo se desvanece. Eis, recolhemos e gastamos, e agora se aproxima o tempo do pagamento." Arwen sabia o que Aragorn pretendia com essas palavras, e ela já tinha previsto que isto iria acontecer, que ele, mesmo que ainda pudesse viver um pouco mais, iria entregar sua vida em um tempo que julgasse apropriado, mas ainda assim foi avassalada pelo pesar. "Então pretende, Senhor, deixar antes do tempo o teu povo que vive por tua palavra?" indagou ela. "Não antes do meu tempo, pois se eu não me for agora, então forçosamente terei de ir-me logo, e nosso filho Eldarion é um homem plenamente maduro para a realeza", disse Aragorn. O rei então foi à casa dos reis e deitou-se no leito preparado para ele. E ali despediu-se de seu filho e passou-lhe a coroa alada de Gondor e o cetro de Arnor. Arwen, mesmo com toda a sua sabedoria, não desistiu de implorar a Aragorn que ficasse mais um pouco, pois ainda não tinha se cansado de seus dias com ele. Assim, ela teve de provar o amargor da mortalidade, a qual ela mesma tinha escolhido para si. "Senhora Undolmio", disse Aragorn, "a hora é deveras difícil, no entanto, ela foi feita naquele dia em que nos encontramos sob as bétulas brancas no jardim de Elrond, onde já não caminha ninguém." Aragorn pergunta a Arwen se ela de fato quer vê-lo ficar ainda mais velho, sem força, emasculado e insensato. E ele diz a ela: "Não, senhora, sou o último dos Númenóreanos e o último rei dos dias antigos, e foi-me dada não apenas uma duração tripla da dos homens da Terra-média, mas também a graça de partir quando quiser e devolver a dádiva. Agora, portanto, vou dormir." Neste ponto, Arwen ainda podia escolher entre a mortalidade e a imortalidade, e se quisesse ainda poderia deixar a Terra-média e partir para as Terras Imortais, e ali viver eternamente com suas lembranças do tempo vivido com Aragorn, mas estas não passariam de lembranças com o passar do tempo. Mas, em seu coração, Arwen já tinha tomado a decisão de seguir o caminho da sina dos homens. E ela reafirma isso e diz que já não há nau que possa levá-la ao oeste e que agora teria de suportar a morte, quisesse ela ou não. E ela finalmente diz ao rei que agora conseguia compreender melhor a natureza dos homens, os segundos filhos de Ilúvatar, e que a dádiva dada a eles de poderem deixar Arda é de fato um presente amargo de se receber. Aragorn a consola, dizendo que não há razão para desespero no último momento, mas que, além dos círculos do mundo, aos quais os mortais não estão presos, há algo além, algo que é mais do que lembrança. E com estas últimas palavras, Aragorn disse adeus à sua amada. Arwen ainda o chamou Estel por 2 vezes, enquanto tomava a mão do rei e a beijava, mas Aragorn adormeceu. E é dito que, mesmo depois de sua morte, por muito tempo, ele ainda manteve uma imagem de esplendor dos reis dos homens, e se revelou nele grande beleza, na qual a graça de sua juventude, a valentia de sua idade adulta e a sabedoria e majestade de sua velhice estavam mescladas. Após a morte de Aragorn, o que Elrond havia previsto para sua filha se provou verdadeiro, pois desde que saiu da casa onde o rei havia dormido, a luz de seus olhos se apagou, e para o povo ela se tornara fria e cinzenta, como o cair da noite no inverno que vem sem nenhuma estrela. Ela então se despediu de seu filho e de suas filhas e de todos a quem amava, e foi-se para Lothlórien, que agora era uma terra silenciosa, pois Galadriel e Celeborn também já haviam partido. Ali, quando as folhas da árvore Malorn caíam, mas a primavera ainda não chegara, ela se deitou para repousar na mesma colina onde anos antes ela e Aragorn se comprometeram um com o outro. E ali, Vespa-Estrela, a filha de Elrond e Celebrian, rainha de elfos e homens, morreu, e naquele mesmo lugar ela encontrou seu túmulo.
Por hoje é isso, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história desse casalzão de O Senhor dos Anéis. E se você gostou, deixe seu like, é claro, para ajudar o canal, se inscreva, comente e compartilhe. Deixo o meu abraço para os membros apoiadores do canal, obrigada por me ajudarem e quero desejar as boas-vindas aos novos membros. A gente se vê na próxima, um grande abraço a todos e valeu!